Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 13 de fevereiro, segunda-feira, então é o dia do quadro que vem por aí, mas especificamente com relação à segunda-feira, eu quero tratar rapidamente de dois assuntos com vocês, porque até já toquei neles antes. Primeiro, ainda continuar bombando na imprensa brasileira e até internacional a reunião que vai acontecer essa semana do Conselho Monetário Nacional, onde vai ser discutido provavelmente um aumento de meta inflacionária de acordo com as pressões do próprio governo federal. Vou repetir mais uma vez, gente. Se isso acontecer, vai ser um tiro no pé da estrutura da economia brasileira que nós vamos nos arrepender muito, mas muito depois. Mesmo que seja de 3,3% ou 3,5% para 3,7%, essa mudança pequenininha envolve um aumento de graus de liberalidade que vai permitir com que, em primeiro lugar, tudo bem, caiam os juros frente a uma expectativa inflacionária maior, mas quando nós temos esse aumento de grau de liberdade para uma economia, como a economia brasileira que está recém aprendendo a viver sem estouros inflacionários, isso pode significar um revés bastante grave. Não vamos esquecer que o governo federal tem aquela intenção, sim, de aumentar gasto público para beneficiar mais seus programas sociais, e isso, mesmo sendo justo, considerando que sejam gastos bastante procedentes, para o bem ou para o mal, o resultado é o mesmo, pessoal. É inflação, alta inflacionária, que nessa conjunção dos dois fatores que nós estamos analisando aqui, em primeiro lugar, como nós falamos, aumento da liberalidade do Banco Central para metas inflacionárias, depois gasto público mais elevado, vai sim gerar uma alta bastante significativa de preços e nós vamos estar trilhando o caminho da Venezuela, da Argentina, ou seja, um pequeno benefício no curto prazo, mas vocês vão ver, o dinheiro de vocês que fica dentro da carteira ou fica na conta bancária vai começar a perder valor muito rapidamente. Só vai ganhar uma graninha legal nesse contexto aquelas pessoas que sabem operar no mercado financeiro. Será que é isso que nós queremos para o nosso país? Acho que não. E o segundo assunto que eu quero abordar agora na segunda-feira, já tratei desse tema algumas vezes agora em 2023 no Fora de Curva, diz respeito às previsões do FMI, do Banco Mundial, sobre uma recessão em 2023, que eu falei aqui no canal, não vai acontecer. Pelo lado do FMI, parece que eles estão começando a concordar com este que vos fala. Eu disse o seguinte algumas semanas atrás, ou quase um mês atrás. Primeiro lugar, a China volta a produzir com mais intensidade. Segundo lugar, a inflação nos Estados Unidos e na Europa já está em patamares menores sob controle. E isso vai conter a tendência de alta de juros nessas duas regiões do planeta, e tal circunstância frustra a expectativa de redução da atividade econômica. O FMI está dizendo basicamente o que eu estava conversando com vocês há mais ou menos um mês atrás, como eu falei. Então, está na hora de começar a acreditar mais nas previsões, nas análises do fora de curva, do que naqueles chatões que queriam antecipar um apocalipse que realmente não vai acontecer, a não ser que esses OVNIs aí, esses discos voadores que foram derrubados por aviões a jato, aviões de guerra, resolvam revidar. E daí, como antecipei nas crônicas de sexta-feira, talvez estejamos à mercê de uma invasão interplanetária. Tomara que não, tomara que sejam só equipamentos de espionagem da China, Estados Unidos, Rússia, seja lá quem for, mas que fique por isso aí, né, gente? Gente com gente dá tanto problema, imagina gente com alienígena. Que bagunça não vai dar isso, né, pessoal? Mas agora vamos para o quadro que vem por aí. Amanhã, terça-feira, o indicador mais importante vem dos Estados Unidos com a divulgação do índice de preços ao consumidor daquele país. Vamos relembrar, depois de meses de alta inflacionária, em novembro, a inflação norte-americana foi de apenas 0,1%. Em dezembro caiu, foi deflação de 0,1% negativo. E agora as expectativas do pessoal, dos analistas de plantão norte-americanos, é de uma alta de 0,5%, 0,5%. Mesmo que em janeiro existam motivos para uma aceleração inflacionária, esse 0,5% está acima dos padrões norte-americanos. Espero que amanhã isso não seja consolidado, que a inflação venha menor, porque se chegar a 0,5%, nós podemos esperar aí sim
problemas, chamados problemas macroeconômicos naquele país, com mais expectativa de alta de juros. Espero que não seja isso, espero que essa análise que deu esse percentual elevado inflacionário nos Estados Unidos esteja errada. Eu acredito que tem boas chances, sim, dela ser um grande equívoco. Amanhã a gente vai dar uma olhada, voltamos a esse assunto. Já na quarta-feira, o assunto é brasileiro. O IGP-10, Índice Geral de Preços, dos 10 primeiros dias de fevereiro e dos últimos 20 dias de janeiro, vai ser divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e eles estão prevendo uma alta de 0,3%, o que está dentro dos patamares razoáveis da funcionalidade da economia brasileira. Espero que fique por aí. A expectativa é de que a inflação seja menos pronunciada na parte do índice de preço por atacado, especialmente porque as commodities que o Brasil exporta estão mais ou menos em níveis estáveis de preço, um pouquinho mais elevado no índice de preço ao consumidor, ou seja, na mesa das famílias brasileiras, pela alta que nós estamos observando, especialmente no âmbito dos alimentos, e também não vamos esquecer as matrículas escolares, que devem vir com uma inflaçãozinha que vai sim impactar na despesa das famílias, que tem renda entre 5 e 50 salários mínimos, mais ou menos. E quanto ao Índice Nacional da Construção Civil, que é o último parâmetro que vai determinar esse GP10, tenho a impressão que vai ficar entre 0,2% e 0,3%, em linha com o que vem acontecendo nos últimos meses. Já na quinta-feira, aqui no Brasil também, sai um dos indicadores que eu acho mais importantes para ficar acompanhando no Brasil, não só para ver como fechou 2022, mas especialmente como uma antecipação do que nos espera em 2023. Vai sair o IBC-BR, que é uma prévia do PIB calculada pelo Banco Central do Brasil, que vai se aproximar muito, mas muito mesmo, do resultado real da economia brasileira. Para dezembro, os analistas de plantão avaliam uma alta de 0,10% em relação a novembro. Mas como eu falei várias vezes, eu não faço esse tipo de análise. Eu prefiro comparar dezembro de 2022 com dezembro de 2021 e aí fechando o ano. O que eu observo, gente? Nos últimos meses, a economia brasileira, especialmente em 2022, ela estava numa ascensão, não muito acelerada, mas estava em ascensão, e eu acredito que o crescimento, repetindo, entre dezembro de 2022 frente a dezembro de 2021, fique por volta de 2,5% a 3%. E isso vai garantir que o nosso Brasil, que o PIB brasileiro, vai evoluir mais de 3% no cômputo total de 2022. É um número interessante, é um número bastante positivo para o contexto do Brasil e para o contexto mundial, e o grande desafio do governo atual vai ser manter essa linha de ascensão da economia nacional. E isso tem que ser mantido no longo prazo. Não adianta fazer uma benesse aqui, uma outra ali, que gere inflação, que gere aumento de impostos, porque tais ações sempre acabam se voltando contra a própria economia. O crescimento brasileiro, especialmente no pós-pandemia, teve aquele período de recuperação, é claro, mas ele foi pautado pelo quê? Simplesmente pela liberalização da economia, pela retirada de entraves, que agora aparentemente tendem a voltar. Espero que isso não seja feito. Apelo novamente à sensibilidade, à inteligência dos governantes, para que não ingessem novamente a economia brasileira com aqueles arroubos de autoridade que o Estado tem que mandar, porque o Estado não sabe controlar praticamente nada, a não ser, claro, sua própria gestão e algumas coisas específicas. Mas controlar de uma maneira autoritária a sociedade humana e a economia nunca deu certo em nenhum lugar do mundo, e não vai ser aqui no Brasil que vai ter sucesso uma nova experiência kamikaze nesse sentido. Finalmente, encerrando o Fora de Curva, o dado da sexta-feira que nós vamos acompanhar é o índice de preço ao consumidor. Não vai ser dos Estados Unidos, não vai ser de toda a Europa, muito menos do Brasil. Vai ser dos franceses, que efetivamente é um país importante dentro do contexto da União Europeia. Os analistas deles estão prevendo uma alta de 0,4%. E a exemplo dos norte-americanos, se essa inflação fechar em 0,4%, e parece que vai ser por isso mesmo, há sim alguns motivos de preocupação, mesmo que nesse período do ano, tanto nos Estados Unidos como na Europa, os preços aumentem um pouquinho a mais por conta do auge do inverno naquelas localidades.
tem mais importação de alimentos, mais consumo energético, enfim, os gastos aumentam por causa do frio. No entanto, eu considero prudente ficar de olho nesse indicador, porque se isso não for corrigido em fevereiro, ou seja, se a inflação não voltar aos patamares normais de um país desenvolvido ou de um grupo de países desenvolvidos, como é predominantemente a União Europeia, nós podemos ter problemas pela frente. Mas eu acho que não vai ser nada, não. Eu acho que em fevereiro tudo se regulariza e a economia do global vai ser tocada para frente com juros. Se crescerem um pouco mais, que estão muito baixos ainda nesses mercados, vão aumentar muito pouquinho, só para dizer que estamos no controle, estamos de olho na inflação, mas efetivamente não vai impedir que 2023 seja um ano positivo para a economia global, para a Europa, para a França, Estados Unidos e até aqui para o Brasil, evidentemente, se nenhum dos poderosos de plantão no momento resolver fazer algum arroubo de autoridade que gere consequências muito, mas muito danosas pelas besteiras que se pode fazer por decisões humanas equivocadas. E com isso, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que cada um de vocês tenha uma excelente semana. Deixo aqui meu forte abraço a cada um de vocês e não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e compartilhar esses assuntos com a sua rede de contatos. Então, uma excelente semana para cada um de vocês. Um forte abraço e até breve. Tchau!